Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Quando eu era pequena, lá por volta de 1 ano, eu tinha uma gata chamada Clarinha. Ela dormia no meu berço e ai de quem resolvesse colocá-la pra fora. Clarinha teve filhotes, muitos filhotes. E eu queria que todos eles dormissem no meu berço, o que rendeu bastante dor de cabeça para os meus pais. Clarinha foi a primeira de muitos pets que passaram pela minha vida. Depois dela vieram 2 coelhos, pintinhos, tartarugas, muitos cachorros e muitos gatos. Minha mãe vivia dizendo que a gente morava em um zoológico. Eu sempre fui aquele tipo de criança que não podia ver um animal que já queria levar para casa. Colocava a mão, pegava no colo, chegava perto sem o menor medo. Tinha uma frase que eu usava sempre para convencer os meus pais a adotar mais um integrante. Eu juro que eu arrumo uma casa para ele, só precisa ficar lá em casa uma noite. Foi assim que a Nina, minha gatinha, chegou na família. E claro, passou muito mais do que uma noite. Cabia na palma da minha mão e foi resgatada por mim quando eu tinha 8 anos. Hoje, ela divide a casa com mais outros 2 integrantes, Amora e Choio. Nina tem 21 anos, em idade humana, quase 22 na verdade. Amora é a única da espécie canina. Entrou para a família em uma emboscada que eu armei para meu marido ao levá-lo a um restaurante ao lado de uma feira de animais. Foi amor à primeira lambida. Choio é o outro gato da casa. Encontrei na rua quando levava a Amora para tomar banho. Depois de um dia de convencimento e negociação em casa, ele passou a integrar a família e a destruir absolutamente tudo que a gente tem. Mas por que eu tô te contando tudo isso? Porque eles são parte fundamental da minha vida. E se você é do tipo que deu play nesse episódio já soltando um pets, isso significa que os animais também são parte fundamental da sua vida. A gente olha para eles tentando adivinhar o que se passa na cabeça desses seres. Há décadas tentamos estabelecer formas de conexão pela nossa linguagem, algo que faça sentido nessa ligação. Cada vez mais eles tomam os nossos lares, nossas camas, enchem de pelos as nossas roupas e, ouso dizer, vão dominar o mundo. Esse episódio é sobre como a gente se relaciona com esses seres que não falam a nossa língua, mas que parecem nos entender melhor do que os da nossa espécie. Eu sou Gabriela Viana e esse é o Vozes. 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 Histórias e reflexões. Dia 30 de julho de 2020. Lurian, Pedro e Caju estavam deixando Curitiba e voltando para casa, em São Paulo. Tinham passado algumas semanas da pandemia na casa de familiares. Lurian ia no banco de trás com Caju, um cachorro caramelo sem raça definida. A viagem seguia bem pela BR-116. Eis que num estalar de dedos, tudo mudou. Era 3h50 da tarde. A gente estava vindo pela pista da esquerda, né? Naquele pedaço ali do quilômetro 78. É uma reta, então, tipo, com um asfalto perfeito e tudo. Eu estava fazendo a ultrapassagem de um caminhão. O caminhão estava na pista da direita. Quando eu estava no meio da ultrapassagem, ele jogou. Provavelmente eu devia estar no ponto cego dele, porque eu já estava no meio da ultrapassagem. Ele jogou para a esquerda. Então, 2 rodas da caminhonete foram para o vão central. Quando eu tentei voltar para a pista, a caminhonete já girou e a gente foi para o lado direito e era um barranco de uns 5 metros. Então a gente caiu de frente e a caminhonete já caiu capotando com as rodas para cima. Eu só lembro disso, eu buzinando, vendo essa imagem do carro indo em direção à grama e depois já a gente de cabeça para baixo. Olhei rápido, Lurian, tá bem? Tô. Cadê o Caju? Cadê o Caju? Assustado, Caju correu para longe do local do acidente. Pedro sofreu ferimentos leves. Lurian estava um pouco mais machucado, mas sem gravidade. Um funcionário da concessionária que administra a rodovia foi até o casal prestar socorro, mas eles só queriam saber de uma coisa. Aí quando eu saí, ele já falou, eu vi o que aconteceu, eu vi o caminhão fechando vocês, eu falei, meu cachorro sumiu. Aí ele foi quem falou, o cachorro atravessou a rodovia para o outro lado, super assustado, e ele, logo em seguida já veio um outro funcionário da rodovia e falou, não, ele atravessou de volta para o lado do acidente. Nisso, eu com a mão sangrando, o Lurian com a cabeça com corte também, com dor na costela, já começamos a correr cada um de um lado da rodovia, gritando Caju, 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 e não achamos, ele já devia ter entrado no meio do mato assustado, e aí começou, assim, né? Lurian recebeu atendimento médico e precisou ir ao hospital. Pedro ficou no local do acidente resolvendo burocracias e perguntando sobre Caju. Como Pedro mesmo destacou, começou ali uma sina com duração de 9 longos dias. Sina também viveu a Andresa. Olá, meu nome é Andresa Medeiros, tenho 38 anos, sou nativa de Fernando de Noronha
Eu tenho hoje 8 gatos meus e 9 gatos que nasceram na nossa redondeza e desde então a gente alimenta. Então eles vão nascendo, a gente vai tendo cuidado de castrar. Inclusive todos eles têm nomes também. Hoje, Andresa consegue ter todos os gatos e gatas castrados. Mas nem sempre foi assim. E foi com uma delas que tudo começou. E quem descobriu essa ninhada, no cantinho do nosso quintal, escondidinho, foram meus 2 cachorros, Lori e Zig, que hoje já estão com o Papai do Céu, né? E aí eles latindo muito, eu fui procurar saber o que era, achei que era um tejo, né? Que é um lagarto que a gente tem aqui na ilha. E, para minha surpresa, quando eu encontrei, era uma ninhadinha com 4 filhotes. Depois de uns dias, a mãe rejeitou os filhotes. Andresa e o marido passaram a cuidar das 3 fêmeas e do único macho, Tito. O tempo foi passando e ela foi se apegando cada vez mais aos animais. Anunciou a adoção responsável e esperou. Não demorou para que Tito, assim como as irmãs, também fosse adotado. Mas a nova tutora logo entrou em contato com a Andresa. Quando ele foi adotado, ele era tão danado que no dia seguinte a tutora, né, a que tinha adotado ele, me mandou uma mensagem desesperada dizendo que não estava dando conta e que eu voltasse para pegá-lo porque ela não ia mais querer, que ele miava muito, ele era muito danado, não parava e tarará. E eu fui pegar, morrendo de felicidade. Quando eu cheguei lá, né, dei aquele abraço nele, peguei, já comecei os cuidados de novo. E aí eu falei com meu marido, o nome dele agora vamos mudar de Tito para Beck, de Beck de inglês, né, de volta, retorno. A família de Andresa implorou para que ela tentasse arranjar um novo lar para Beck. E ela bem que tentou, e até encontrou uma possível nova tutora. Mas o coração falou mais alto, e ela desistiu de entregá-lo. Com 6 meses e completamente adaptado à rotina da pousada, Beck desapareceu. Andresa estava viajando com o marido quando recebeu a ligação comunicando o sumiço. Assim como Lurian e Pedro, ela se desesperou. Mobilizou todo mundo para encontrar o gatinho. Chegou a oferecer recompensa. Dias depois, descobriu que ele estava doente na casa de um vizinho que também acolhia animais do outro lado da rua. Beck foi resgatado e tratado. Então, quando eu cheguei do continente, que eu fui dar recompensa, fui ver o local e vi a quantidade de animais que tinham. Então, a minha recompensa, eu perguntei se poderia ser em ração e eles amaram a ideia. Então, assim que cheguei, a recompensa que eu dei foram 20 quilos de ração, achando eu que era suficiente, porque eu só tinha visto até a metade. Depois é que fomos identificar que, além da gataiada toda que eu vi, ainda tinham mais 12 cachorros. E aí Beck me apresentou, sem querer, né, essa situação. E a partir daí eu abracei essa causa dessa família. E de lá até hoje, e enquanto Deus me permitir, eu vou continuar abastecendo aqueles animais com ração, assistência médica, tudo que eles precisam eu venho assistindo desde quando Beck me apresentou aquela situação. Eu e a Andresa conversamos por WhatsApp. A internet dela não estava muito boa no dia, e ela estava numa correria danada com o bebê que tem em casa e com o trabalho. Na brecha que ela teve, foi me contando tudo em vários áudios. Pelo jeito como ela fala do gatinho preto, de focinho, barriga e patinhas brancas, já dava pra ver que, mesmo sendo danado, Beck ganhou o coração de Andresa com facilidade. Mas mal sabia ela o que vinha pela frente. Passaram-se mais alguns meses, né? Isso foi aproximadamente em julho ou foi agosto de 2017. Quando foi em dezembro de 2017, né, pertinho do Natal, começaram os rumores de que andavam sumindo peças de roupas de turistas nas pousadas vizinhas. E a gente, nossa, que estranho, aqui em Noronha não tem furto, né? E os turistas das pousadas vizinhas, da nossa não. Se queixando que sumia short, sumia biquíni, sumia canga. De vez em quando, a gente encontrava aqui em casa uma peça de roupa estranha. E aí a gente foi ligando uma coisa a outra. Bom, acho que você também já ligou uma coisa a outra, né? Se você viajou para Noronha em 2017 ou conhece alguém que foi e voltou para casa sem alguma peça de roupa, eis aqui uma possível solução para o caso.
Um dia a gente disse, cara, apareceu um short aqui para um funcionário da pousada vizinha. Será que é esse short? Quando a hóspede confirmou que era o short, esse cara, não tô acreditando. Beck, um pouquinho mais novo, ele tinha umas brincadeiras de puxar a roupa do nosso varal. Nossas roupinhas, mas era só puxar, não era roubar. E aí eu disse, cara, eu vou puxar nas câmeras. E essas roupas, detalhe, sempre apareciam na porta do meu quarto. Era sempre na porta do meu quarto. E aí, quando eu puxei as imagens das câmeras de segurança, eu vi o meu querido e amado Beck trazendo, carregando as peças de roupa, algumas leves, né, com a maior tranquilidade do mundo, outras pesadas, e ele fazendo todo o esforço, né, todo pomposo, e trazendo e largando na frente do meu quarto. Eu disse, cara, eu não tô acreditando. Beck é o ladrão das roupas dos turistas aqui da Vila do 30 em Fernando de Noronha. Não tô acreditando. A Nina, minha gata, sempre teve a mania de surgir com insetos e pássaros mortos no meu quarto. Uma vez ela trouxe um calango, um pequeno lagarto, vivo pra dentro de casa. Tava sozinha e quase morri do coração. Eu não sabia se corria tentando salvar o calango dela ou se eu subia no sofá de medo. Me lembro de comentar com a veterinária dela sobre o comportamento. E a Andresa fez o mesmo. Ao mesmo tempo que eu achava fofo, engraçadíssimo, eu também me assustava, porque a gente sabe até onde vai a maldade humana, né? A gente sabe. Então, eu comecei a tentar estudar, e aí os meus amigos veterinários me falaram, Andresa, isso é a forma que ele está encontrando de te presentear. Alguns gatos presenteiam seus tutores com insetos, né? Ele está te presenteando dessa forma. Não briga com ele, né? Não reprime, mas tenta ver uma forma aí de contê-lo. Beck ficou conhecido como gato cleptomaníaco de Noronha. Nós já falamos sobre cleptomania aqui no Vozes, mas em animais não se trata exatamente disso. Por isso, vou dar uma pausa aqui na história para te explicar melhor essa coisa do presente. Tudo isso tem a ver com o espírito de caça desses animais. Felinos aprendem a caçar e a buscar alimentos com as mães quando ainda são filhotes. Elas trazem alguns animais mortos para que eles possam se alimentar, e aos poucos as presas passam a chegar com vida para que os filhotes matem a caça. Depois eles vão aprendendo como se virar no mundo. Gatos, por sua vez, foram domesticados por nós humanos há mais de 10 mil anos. E pode até parecer muito, mas evolutivamente nem é tanto assim. Caçar é uma característica natural de felinos, e trazer esses presentes pra gente é como se fosse uma forma de demonstrar que eles querem passar o ensinamento adiante, entende? Acontece que alguns gatos, como Beck, têm um instinto de caça ainda mais apurado, e aí a presa passa a ser um objeto mesmo. Mas eu tô falando muito aqui, deixa a Andresa continuar a te contar a história e explicar o que ela fez para proteger o Beck. Ele agia à noite, na madrugada, certo? Era sempre pela madrugada. Então eu comecei a trancá-lo no nosso quarto, ele passou a dormir com a gente nas madrugadas. Só que Beck começou a furtar também pela manhã, então não teve jeito. Daí eu prontamente fiz uma conta no Instagram, né, que era Beck Gato Louco Noronha, e tava dando certo, já era certo, as pessoas acordavam sem alguma peça de roupa, já vinha aqui na pousada, a gente já deixava separado quando chegava sujo, porque às vezes ele passava pela lama com a roupa, chegava sujo, a gente já lavava, deixava organizado e entregava limpa, né? A gente tentou fazer de tudo para que esse comportamento de Beck não gerasse ódio e maldade nas pessoas. Esse era meu grande medo. Beck virou notícia na ilha e fora dela. A primeira jornalista a revelar a história, Ana Clara Marinho, foi quem fez a ponte entre nós e a Andresa. Com a reportagem, Beck ganhou milhares de seguidores. Eu fui uma dessas pessoas. Durante a nossa conversa, a Andresa fez questão de pontuar que tentou todas as formas possíveis de impedir que Beck continuasse a ir para a rua e furtar as peças, mas não conseguia. Com a exposição nas redes sociais, ela acabou passando a receber críticas por isso. Eu, desde criança, assim, a minha vida inteira, eu sempre dediquei todo o meu amor, todo o meu cuidado, toda a minha atenção aos animais, sejam meus ou dos outros. Quem me conhece sabe que a minha missão com os animais, assim, vai além só de uma missão. É uma coisa de empatia mesmo. Eu amo de verdade, assim, é como se fosse parte de mim. Cuido realmente muito bem, eu amo de verdade. Então, o fato de eu ter sido julgada por muitas pessoas, né, condenada por muitas pessoas, me magoou muito. Mas, ainda assim, a maioria enxergava toda essa esfera de uma forma muito positiva.
Telar a residência e impedir que ela tenha possíveis rotas de fuga é uma forma de impedir que os animais tenham contato com a rua e estejam, assim, correndo algum risco. Mas a gente sabe que nem todo mundo que tem pet em casa sabe disso ou consegue fazer isso. Às vezes não é nem por maldade, não. É falta de conhecimento, de estrutura ou costume regional. Tem uma série de questões. E eu perguntei sobre isso para a Andresa também. A melhor conduta a ser adotada para garantir a segurança dos animais, principalmente gatos, que têm esse espírito mais livre, é, de fato, telar o ambiente onde ele vive. Porém, a gente não pode desconsiderar as regiões. Então, como que você vai telar uma pousada inteira? Como que você vai telar uma casa que é um restaurante aberto nesse estilo ilha? Tá entendendo? Então, assim, é difícil. E manter um animal, um gato, preso dentro de um quarto, 24 horas, é impossível. Isso também caracteriza maus tratos, né? Colocar numa coleira, eu não vou nem comentar. Coleira não existe. Prender animal em corda, para mim, não existe. Foi por isso que a gente foi buscar entender quais eram os direitos dos animais e obrigações dos tutores com a advogada Cláudia Nakano, especialista em direito animal. Primeiramente, ele tem o direito de não ser abandonado, tá? Abandono é crime tipificado em lei e ele tem o direito de ter este compromisso, esta guarda responsável. Além disso, ele tem o direito a ter o seu bem-estar assegurado, a sua comida, a sua água limpa, tem direito também a ter um local para o seu descanso, né? Uma proteção, um abrigo que o proteja do calor, do frio, da chuva, do sol, a assistência médico-veterinária, tem o direito à vacinação regular. Então, é importante que este tutor, ao ter um animal, seja adotado ou comprado, porque hoje em dia a comercialização dos animais domésticos, ela é possível, que ele saiba que este animal ficará em sua casa por muitos anos, né, em torno de 10, 15 anos, 20 anos, tem animais que vivem um pouco mais, e que esta guarda, ela tem que ser responsável. A Cláudia estava com a cachorrinha dela no colo quando atendeu nossa chamada. Ela também nos explicou que é importante estar atento à segurança do animal, ao espaço que você tem em casa para ele e à saúde mental dele. Quer um exemplo simples? Animais com muita energia precisam praticar atividades e ter espaço para isso, ou tendem a ficar deprimidos. Mesma coisa quando na correria da vida não damos atenção a eles. Mas o maior destaque da nossa conversa ficou para a prática, infelizmente ainda muito comum, de maus tratos contra animais. Em relação a maus tratos, a gente pode colocar todo ato que envolve crueldade. O simples ato de você bater no animal já é maus tratos. Também consistem em não dar uma assistência, né? Cuidar daquele bem-estar do animal. Não dar comida, por exemplo, ou uma água limpa àquele animal, deixá-lo amarrado por um tempo excessivo, não dar carinho, não transportá-lo da maneira correta, pode ser considerado maus tratos. Então, há uma infinidade, né, de ações que podem ser consideradas como maus tratos aos animais, desde que afete a parte física ou psicológica do animal. E isso vale para qualquer animal, seja um animal silvestre, seja um animal doméstico. Exatamente. Na lei, a gente tem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Quem presenciar uma cena de maus tratos pode ir até uma delegacia de polícia próximo à sua casa e denunciar o fato. Pode levar fotografias, vídeos ou mesmo o nome das pessoas envolvidas. E se o delegado ou a autoridade policial não quiser registrar o boletim de ocorrência, ela pode denunciar para a Corregedoria da Polícia ou o Ministério Público para que tomem as providências. Então, toda delegacia de polícia tem que receber esta denúncia de maus tratos.
O direito animal surgiu em 27 de janeiro de 1978, com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e vale para todos, absolutamente todos os animais. E entre muitos tópicos, ela fala da necessidade da criação de leis que garantam os artigos. Um grande problema que a gente tem hoje. Hoje, o que nós temos na legislação é o artigo 32, que determina que maus tratos contra animais é crime e é tipificado, e assim a pessoa ela pode ser condenada a uma pena de multa ou prisão, mas é uma pena muito leve. Então as pessoas elas acabam cometendo crueldades, abandonos, maus tratos e acabam não tendo uma punição mais severa. Então é algo que nós temos já a necessidade, né, premente, e existe, claro, a falta de legislação, que a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor nessa questão, mas hoje nós não temos o número exato de animais em São Paulo, por exemplo. E isso acaba prejudicando muito até a administração de vacinas. Então, nós precisamos desta conscientização e até das informações referente aos direitos dos animais, claro que pelos animais, até mesmo porque eles têm direito a não sofrer maus tratos e tem também toda essa regulamentação específica a ser criada, mas também para a sociedade, porque um animal doente pode contaminar, sim, um ser humano. E isso é muito grave. Como, por exemplo, a raiva. É por falta de leis e pelo não reconhecimento de animais como sujeitos de direitos que ainda hoje há tanta dificuldade em se punir quem comete esses crimes. E a falta de punição faz com que quem maltrata animais permaneça acreditando que eles não merecem dignidade e respeito. Depois de um tempo, Andresa engravidou, mas pode esquecer aquela ideia de entregar os animais para outras pessoas por causa do bebê que estava vindo. Isso nunca passou pela cabeça dela. Aos poucos, o sucesso da página de Beck nas redes sociais passou a ser também uma forma de ajudar outros animais da região e criar uma rede de protetores locais. E tudo seguia muito bem, obrigada. Até que na reta final da gravidez, Andresa precisou deixar Noronha para dar à luz. Deixei aqui uma parte da minha família nessa função, me despedi de todos os meus animais, incluindo ele, conversei com ele, pedi para ele se controlar, que existia pessoas maldosas, né? Fiz uma oração com ele, né? Que eu saí para ter meu filho com o coração muito apertado, porque eu tinha certeza, apesar da minha família ser muito dedicada, mas assim, nunca se fosse a gente cuidando, né? Então, eu fui com meu coração apertado. E ela tinha razão em se sentir assim. O maior medo de Andresa, infelizmente, se tornou real. Dia 6 de outubro de 2018, eu recebi a notícia. Olha, o Beck tomou café da manhã, saiu daqui por volta de umas 9 horas. Isso já era no dia seguinte e até agora ele não voltou. E aí, quando me falaram isso, meu coração já apertou. Aí comecei aquela campanha virtual e ligando para um e para outro. E poucas horas depois, a notícia que tinham encontrado o meu neguinho morto numa trilha próxima aqui, atrás da pousada. Andresa tentou descobrir quem foi o culpado pela morte de Beck, mas não conseguiu. Acredita que foi um ato direcionado ao animal e lamenta ter exposto as peripécias do gato nas redes sociais. Acha que a fama local dele pode ter atraído pessoas ruins. Me disse ainda que o que a conforta é que ele teve uma vida feliz e que deixou um legado. Encerrou as redes sociais depois de um tempo. Por causa de Beck, Andresa mergulhou de cabeça em um projeto voltado para a proteção de animais na região, a ONG Pet Noronha. É missão, né? Lurian e Pedro não encontraram Caju nas horas seguintes do acidente. Resolveram, então, fazer buscas diárias.
todo dia a gente partia do local do acidente para começar a procurar. Aí começamos, rodamos Piraquara inteira, 4 Barras inteira, entramos no meio do mato, que é uma região que tem muito mato ali ao redor, tem muita chácara, muita fazenda, e aí começamos todos os tipos de busca que vocês imaginarem. Com a divulgação na internet, fazendo cartaz para pregar, drone, cão farejador. Aí tivemos muito apoio de televisão, de rádio, pessoas que entraram em contato com a gente e começaram a divulgar. E acho que uma virada de chave foi esses amigos do Lurian que fizeram o primeiro vídeo do Caju. Oi, meu nome é Caju e eu preciso da sua ajuda. Eu sou filho do Lurian e do Pedro. Até esse episódio ser gravado, o vídeo já tinha sido visto mais de 940 mil vezes. Fui impactada por ele no Instagram de outra entrevistada que você vai conhecer já já, a Tessa. Todas as páginas de animais falavam do desaparecimento. Até a Anitta compartilhou. Todos os passos eram documentados no Instagram do Caju, que já tem mais de 80 mil seguidores. E foi por lá também que eu fiz o meu primeiro contato com o Pedro. O casal disponibilizou os números dos celulares para que as pessoas pudessem ligar caso soubessem do Caju. E aí, já viu, né? Os telefones não paravam de tocar. Tanto é que, assim, nos primeiros dias a gente recebeu muitas informações. O Caju está nesse lugar. E nunca com uma foto. E a gente tinha certeza que o Caju estava perto do local do acidente. Tanto é que depois do primeiro final de semana, né, do domingo, que a gente fez uma busca gigante em Curitiba, num dos bairros ali, a gente falou, não, o Caju está no local do acidente. Então a gente focou toda a energia lá. Já passava de uma semana de buscas e nada. Foram infinitas ligações e mensagens. Tantas que o Pedro só viu meu WhatsApp dias depois. A cada pista, uma esperança. E também uma decepção. Surgiram muitos cachorros que seriam Caju, alguns até com a coleira vermelha, apontada pelos tutores como um acessório usado pelo cachorro. Lurian e Pedro ofereceram recompensa, mas nem assim Caju aparecia. A nossa última opção seria ele estar com alguém, ou alguém que poderia estar querendo a recompensa, ou alguém que estava sem ter informação, né? A gente até brinca, alguém que não seguia a Anitta. Porque ela é uma região que tem muita chácara, né? Então tem muitas pessoas simples, então tem muita gente que não tem internet, tem muitos lugares que a gente passava que não pegava sinal de celular, tem gente que não tem nem televisão. Então a gente tinha essas duas opções. A possibilidade de alguém resgatar animais achando que eles possam ter sido abandonados é bem comum, inclusive. Em tempos de pandemia, então, mais ainda. Tem sido crescente o número de ONGs fazendo campanhas contra o abandono animal e alertando para o crescimento da prática, que só para a gente não esquecer, é crime. Devoluções também vêm acontecendo depois do boom de adoções da pandemia. Pessoas que perderam empregos ou que simplesmente perceberam que não deveriam ter um pet. É triste para o animal, gera sofrimento e precisa ser evitado. Mas caso venha a acontecer, é importante procurar alguém que tenha condições e vontade de acolher o bichinho. Hoje, existem mais de 141 milhões de pets no Brasil, segundo dados de 2019 da Abimpet, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Cães, aves e gatos formam a esmagadora maioria, e eles se tornaram parte das famílias mesmo, fazendo com que homens e mulheres adotem os pets como uma espécie de filho. Daí os termos mãe e pai de pet que geram tantos debates. É que os custos com um animal de estimação são gigantescos e muitos brasileiros não poupam quando se trata desses integrantes. Para você ter uma ideia, só no ano passado, o mercado pet por aqui movimentou mais de 22 bilhões, isso mesmo, bilhões de reais. O Instituto Pet Brasil, inclusive, apresentou uma média de custos por animal, cerca de 200 por gato e de 270 até 420 reais por cachorro, dependendo do tamanho. Mas deixa eu abrir um parêntese importante aqui. Hoje em dia, é bem comum a humanização dos animais, e por mais fofinho que isso possa parecer, é bem prejudicial para eles. Impor aos pets comportamentos humanos é uma forma de ir contra a natureza deles. Cachorro vai correr, gato vai caçar, pássaro precisa voar. E entender isso é importante e saudável para todo mundo. Pois é. Eles representam grande parte da renda mensal das famílias. E não é incomum que os tutores deixem até de comprar coisas para si para garantir o do filho pet. Lá em casa isso já aconteceu algumas vezes, não vou mentir. E acontece com frequência também com a Maria Lúcia da Silva Bernardino, a Malu. Foi assim que ela se apresentou para mim. A conheci depois que o Lucas Soares, editor aqui do Vozes, me mandou um link de um vídeo onde uma mulher mostrava um jumento e a noiva dele. Foi ela chamar o nome e o bichinho começar a gritar por atenção.
Só parou quando a Malu fez carinho. Meu amor, Diga assim, eu tô noivo, gente. Meu amor. Encontrei Malu no Instagram e enviei uma mensagem. Algumas horas depois, Louise, uma amiga que Malu fez depois que o vídeo viralizou, entrou em contato comigo para agilizar a entrevista. Malu estava com problemas no celular e onde ela vive, o sinal de internet é quase zero. Por isso, a nossa conversa, assim como a da Andresa, precisaria acontecer por áudios de WhatsApp. Eu vivo no meio do mato. É total que eu não sei nem o nome desse lugar onde eu vivo aqui, não. Sei que é entre a Marreca e a Fazenda Aroeiras. Aqui onde eu moro, a casa mais próxima, habitada, está a 3 quilômetros. Malu vive em uma fazenda a 41 quilômetros da cidadezinha de Tauá, no interior do Ceará. Para você ter uma ideia de quão longe é, até a capital do estado, Fortaleza, são mais de 330 quilômetros de viagem. Mas mesmo longe de tudo, Malu é muito conhecida na região. Se você chegar aqui onde eu moro, na Vila de Marrecas, perguntar onde é que mora Malu, porque eu sou muito conhecida por Malu dos animais. Eles vão dizer assim, aquela doida dos animais. Só que eu sou uma doida feliz, porque enquanto a humanidade pensa que sabe o que é o amor, sabe não. Você sabe só o que é o amor quando você aprende a conviver com os animais, porque eles sim mostram que é o verdadeiro amor. Logo no início da nossa conversa, Malu me disse que o clima é quente e muito seco por lá, principalmente entre agosto e novembro. Isso porque toda Tauá fica inserida na Caatinga, um bioma com essas características. Sabe o que isso significa? Que assim como muitos outros moradores do nordeste do país, Malu sofre com um gravíssimo problema que afeta essa região e que parece interminável: a seca. Eu já perdi muitos animaizinhos, principalmente por causa da grande seca que nós passamos aqui. Aqui nós tivemos quase 8 anos de seca. Tive que vender animaizinhos por eu não ter água para dar para eles, por eu não ter comida, porque não tinha pasto, não tinha nada. Então eu fui obrigada a me desfazer dos meus filhos por não ter condição. Mesmo com dificuldades tão sérias, Malu sempre colocou o amor aos animais em primeiro lugar. Quando perguntei se sempre foi apaixonada por eles, ela me contou que o primeiro animal que teve foi um pintinho, que ela comprou com algumas moedas em uma feira. Deu a ele o nome de Francisquinho. Vamos dizer que desde o Francisquinho a Malu se empolgou um pouco. Hoje ela cuida de 60 gatos, 16 cachorros, 4 jumentos, sem contar as galinhas e os porcos. Hoje a minha rotina é cuidar dos meus bebês, né? Que para mim tudo são bebê. Cuidar dos cachorrinhos, né? Cuidar das minhas galinhas, dos meus porquinhos. O meu dia a dia é esse. É cuidar dos meus bebês. Principalmente que eu não estou podendo fazer muito esforço, porque eu estou com um problema cardíaco seríssimo. Eu tenho que correr contra o tempo para arranjar esse médico, porque os animaizinhos precisam de mim. A história dela com o jumentinho que eu te falei antes começou com uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma amiga dizia que tinha um presente para ela, mas que tinha uma condição. Para receber, Malu teria que ir até a cidade. Então, antes mesmo do sol nascer, ela saiu de casa para encarar uma longa viagem. Foram 3 quilômetros de caminhada a pé. Depois, dentro do pau de arara, ela completou os 38 quilômetros até o centro da cidade. Claramente você pode perceber que Malu não é uma pessoa ansiosa. Eu, por exemplo, jamais percorreria esse caminho todo sem fazer ideia do que estava me esperando. Mas a Malu, você já viu que é um ser especial, né? Um rapaz foi entregar um caixão numa cidade aqui perto e viu uma jumenta morta e um jumentinho que tinha acabado de nascer, tentando mamar, né? E ele foi e disse assim, meu Deus, se eu voltar e esse jumentinho estiver aí, eu vou levar para a cidade e lá eu vou dar para alguém proteger. Quando ele voltou, o jumentinho estava no mesmo local tentando mamar na jumenta morta. Ele pegou, botou dentro do carro da funerária, levou para a cidade de Tauá. Chegando lá, entregou para uma amiga minha. E ela foi imediatamente, ela entrou em contato comigo para dizer que tinha um presente para mim. E chegando lá, qual foi minha surpresa? Que foi um jumentinho, o Gilmarinho. Gilmarinho recebeu o nome em homenagem a um comerciante da região que ajuda com alimentos para a criação dos animais. Malu deu amor, deu carinho, cuidou, alimentou e Gilmarinho cresceu. Era desse jeito que o Gilmarinho chamava pela Malu todas as manhãs, durante 3 anos e meio. Até que no dia 26 de setembro do ano passado, ele não chamou. Aí meu esposo foi e disse, olha, o Gilmarinho não quis comer. Aí eu me levantei rapidamente,
Quando eu cheguei perto dele para fazer carinho, eu notei que ele me empurrava com a cabeça, né? Ele não queria eu perto dele. Aí eu corri pro Face, pedi ajuda, não consegui. O dinheiro que eu consegui foi R$150. Com esse dinheiro, meu esposo arranjou uma moto emprestada e nós fomos para a cidade. Aí eu corri para a cidade no veterinário, corria para um lado, corria para o outro e não conseguia ajuda. Um ainda se ofereceu para vir por R$2.000. Eu não tinha condição e nem tinha o que vender dentro de casa. Porque olha, eu não tenho banheiro onde eu moro, eu cozinho na lenha, eu sou agricultora e não estou aposentada ainda. Então eu não tive condição. A única coisa que eu contei para ele, o que estava vendo, ele foi só, olha, isso é uma bactéria, Malu. Então tá aqui esse remédio, você leve e aplique nele para aliviar o menos a dor. Desse jeito, eu comprei o remédio e trouxe, né? E com menos de 24 horas, meu bebê morreu, entendeu? E eu não tive condição de salvar meu filho. Tanta mão que ele me deu. Eu tô tentando me recuperar, tentando me pegar os outros animais, que eu sei que os outros animais precisam de mim, mas ainda hoje é muito duro eu falar no Gilmarinho, muito duro. Porque eu acho que ninguém nesse mundo, nem ser nenhum, nunca me amou e me tratou tão bem como ele me tratava. Eu nunca tive amor na minha vida. A voz embargada de Malu me fez chorar enquanto eu ouvi o áudio. Eu me lembrei da Andresa também. Perder um animalzinho é um luto como outro qualquer, e a gente sente muito. Falamos sobre essa sensação no episódio 28, inclusive. Mas ela não fazia ideia de como aquela ajuda que pediu pelo Facebook mudaria a vida dela e dos animais. É que o vídeo da Malu chegou até a Louise, que nos apresentou, lembra? E ela não pensou 2 vezes. Foi até Tauá conhecer a Malu. Desse encontro surgiu uma ideia que daria um legado a Gilmarinho. Um santuário, o Santuário Gilmarinho, onde a Malu poderia criar todos os filhos com amor e carinho, mas mais do que isso, com a estrutura que eles merecem. E nós estamos lutando, estamos com uma vaquinha online para tentar arrecadar para a gente montar um local para mim e para meus animaizinhos, porque aqui a gente passa também muita necessidade de água, então tal que o rio está secando, entendeu? Espero que vocês me sigam aí no Instagram, que é @MaluSilber, ou então @Santuário Gilmarinho, e acompanhe a gente e vamos pedir a Deus para dar certo, que eu preciso desse santuário, eu preciso ajudar muitos outros animaizinhos. Tudo bem, eu não posso mudar o mundo, eu não posso ajudar todos os animais do mundo, mas eu quero pelo menos fazer uma parte. E pode ser que essa parte que eu esteja fazendo, outros humanos vejam e façam pelo menos um pouco do que eu faço. Porque eu já passei sede, eu já passei fome, eu já fiquei sem tomar banho para poder dar para os animaizinhos. Eu pensava que eu vivia esquecida no meio desse mato, tomando banho de rio, sem um banheiro para fazer necessidade. Mas que amo, eu tenho a maior riqueza do mundo, que é o amor pelos animais. Enquanto a gente escrevia o roteiro desse episódio, Louise e Malu deram um passo muito importante no processo de construção do santuário. O dinheiro arrecadado na vaquinha online permitiu que elas dessem entrada em um sítio na região de Fortaleza. Agora, elas contam com outras contribuições para pagar as parcelas do lugar e manter vivo o sonho de Malu. Dizem que a gente não escolhe o pet, é o pet que escolhe a gente. E isso não poderia ser mais verdade na história de Caju. Ele teve um amor à primeira vista com o Lurian, decidiu que ia para casa com ele e realmente foi. O Lurian saiu de casa numa quarta-feira para ir fazer um curso que era uns 15 minutos lá de casa, né? Umas 10, 12 quadras. O Caju estava parado na porta do prédio e começou a segui-lo, só que o Caju seguia ele pela frente. Andava pela frente, parava, olhava para trás. Quando o Lurian ia chegando, ele continuava. Atravessou a rua, o Caju vinha atrás. Parou no sinal para atravessar, o Caju parou do lado dele e foi acompanhando o Lurian até esse curso. Esse curso teve uma duração de 4 horas, o Caju ficou lá 4 horas esperando o Lurian na porta do curso. Quando o Lurian saiu, ele continuou seguindo o Lurian até em casa. Chegando em casa, ele entrou no prédio. Quando o Lurian abriu a porta, o Caju ficou assustado e não quis entrar no apartamento e saiu correndo. Dá 15 minutos, a mulher do curso que o Lurian tava liga para ele e fala: olha, seu cachorro tá aqui de novo. E aí o Lurian me ligou, eu tava ensaiando um espetáculo, falei: olha, compra uma coleira, vamos dar um trato nele, leva no veterinário e a gente arruma alguém para adotar. E aí no veterinário já tava chamando ele de filho e tudo. Lurian até pensou se era certo ter um cachorro de porte médio em apartamento.
mas se convenceu quando amigos disseram que era melhor Caju ter amor e cuidados e passeios ao longo do dia do que muito espaço sem absolutamente nada disso. Então, eles estabeleceram passeios 3 vezes por dia, não importa o que aconteça. No próprio carnaval, entre um bloco e o outro, tinha que passar em casa e passear fantasiada com o Caju no meio da rua. Caju tem alguns traumas do período na rua. É desconfiado e se entrega aos poucos. E foi assim que o cachorro de rua com pose de cachorro de madame, como os próprios tutores traduziram a personalidade dele, que Caju se tornou o rei da casa. É curiosa essa coisa de o animal perceber como a gente se sente, né? Às vezes eu acho que os meus sabem perfeitamente quando eu preciso de carinho, de atenção, de companhia e até mesmo quando eu preciso ficar sozinha. No início da quarentena, eu achei que os meus gatos iam odiar ter 2 humanos pela casa o dia inteiro. Mas curiosamente eu acho que não. É que eles estão muito mais grudados e, inclusive, auxiliam muito a gente a cumprir as pausas para relaxar ao longo do dia. O Shoyo, por exemplo, está sempre por perto. Seja deitando no computador, deletando algum arquivo importante ou simplesmente enviando um e-mail ou um WhatsApp com um misto de letras sem o menor sentido. Me obriga a parar, rir, pedir para ele sair, pegar no colo, fazer um carinho e dedicar nem que seja 5 minutos ao ronronar dele. Que foi? O que você quer? Sim, esse é o ronronar dele. A Mora permanece na preguiça eterna de levantar cedo e tem dormido mais ao longo do dia. Desde que a adotamos, achamos que ela morre de medo de que a gente saia de casa e ela seja abandonada de novo. Por isso, dorme sempre um sono leve, pronta para acordar se alguém cruzar a porta. Exceto quando ela consegue dormir com alguma patinha ou a cabeça bem coladinha na gente, sabe? Se alguém se mexer, ela já acorda. Nessas horas, ela dorme o sono mais profundo de todos. Chega a roncar. Vamos levantar, Amora? Já são 7h30 da manhã, vamos? Janina é a mais independente e com comportamento típico de gato. Acorda por volta das 3h30, 4 horas da manhã e, desde então, dormir vira uma tentativa frustrada em muitas noites. Pra gente, no caso. Ela não mia, ela grita. Doeu aí no fone, né? Imagina ao vivo de madrugada. Pois é. Dizem que a casa é dos pets e que os humanos só vivem lá. É mais ou menos o que acontece na minha, como você pode perceber. Eu tô te contando tudo isso porque eles são uma companhia a mais. Distraem, dão carinho mesmo quando você tá no maior mau humor, aliviam a pressão da vida, melhoram nossa saúde mental. Dão prejuízo e dor de cabeça às vezes? Dão. Mas quem é que não dá, não é mesmo? E isso não sou eu que digo por experiência própria. Há 3 anos e meio, Guilherme passava por um processo de depressão que já durava 2 anos. Já tinha tentado diversas atividades para enfrentar a doença. Terapia, jiu-jitsu, artes, até que decidiu colocar em prática algo que tinha muita vontade. Adotar um pet. Depois de muitas pesquisas, ele escolheu um que era um pouco diferente. No carnaval, só tava eu e meus irmãos em casa. E meus pais estavam no interior, assim. E aí na quarta-feira de cinzas eu fui buscar a Abigail. Saí cedo sem meus irmãos saberem. Quando eu cheguei, minha irmã olhou e falou assim: "Que é isso? Eu não acredito! Tem um porco, Bernardo." Aí chamou meu irmão: "Bernardo, é um porco, ele trouxe um porco mesmo. Tem um porco na sala." A pequena porquinha que estava no meio da sala do Guilherme naquela quarta-feira de cinzas cresceu. Hoje, Abigail é uma bela e pomposa porca com 75 quilos. Um pouco acima do peso ideal, assume Guilherme. Mesmo assim, ele garante que ela é uma mini pig. Eu sei, eu também me fiz as mesmas perguntas que você pode estar se fazendo agora. Um levantamento de 2018 do Instituto Pet Brasil mostrou que só o Sudeste concentra quase 50% dos pets de todo o país. A Abigail faz parte dessa porcentagem, porque ela e o Guilherme são da minha cidade natal, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando eu conheci a história deles, só me perguntava como é que faz para criar uma porca. Eu diria que o porco ele é o meio do caminho, a personalidade dele, né? Ele é meio do caminho entre o gato e o cachorro. Ele não é subserviente, igual um cachorro que quer toda hora atenção. Nossa, aqui, vem cá, dá carinho, eu adoro você. O porco não é assim. E também não é um gato, que o gato ele vai embora, o gato faz o que ele quer da vida e come tudo e come sempre. Esse é um desafio, assim, porque eles são inteligentes pra caramba, eles aprendem tudo. Então eles vão fuçar, por exemplo, um armário. Eles vão tentar todas as formas de abrir aquele armário. E se houver uma forma de abrir com o focinho, ele vai encontrar, porque ele é insistente, ele está super
motivado a encontrar aquela comida, né? YouTube é a maior escola, né? A maior escola que tem, assim, você olha lá. Como é que adestra cachorro? Eu fui vendo cachorro, aí peguei ali a manha do cachorro e depois eu fui ver assim, será que tem vídeo pra porco? Aí em português eu não achei não. Mas comecei a procurar em inglês, aí tinha um canal falando sobre... O nome do canal era Adestramento Positivo para Porcos. Aí comecei a ouvir e tal... E foi super fácil. A gula por comer é tão grande que ela assim, você tá com esse biscoitinho na mão, como é que eu ganho esse biscoito? Deixa eu aprender logo, vou aprender logo esse negócio. Que aí eu ganho mais biscoitos. Então a Abigail foi aprendendo as coisas muito rápido. Sentar, dar patinha, ajoelhar, deitar. Ela fazia essas coisas todas, assim. Nesses 3 anos e meio, a relação da Abigail com o tutor se estreitou muito. O Guilherme conhece todos os sinais que a porquinha dá. Sabe quando os pais conseguem diferenciar quando um choro do bebê é de fome, de fralda suja ou birra? Então, é mais ou menos por aí. E eu me diverti com o Guilherme contando. Quando ela tá num lugar novo, que ela tá curiosa, isso é muito claro, que ela faz assim, cada passinho que ela dá, ela faz um barulhinho, Quando ela tá muito feliz, aí ela faz um mais grosso, como se fosse uma risada, assim, ela faz Quando ela tá irritada, é muito claro também que ela faz um barulho muito alto e fino, assim, eu não conseguiria imitar, assim, mas tipo... Ela reclama, assim, faz super alto. Quando ela tá mais tranquila, assim, aí você chama ela, você chama a Abigail, ela faz... E aí para. Aí, tipo assim, você sabe que ela tá tranquila e só tá atenta a tudo. Aí você chama de novo, Abigail, ela faz... Aí para. Fica quietinha, assim. Tipo assim, tô aqui, mas e daí? Assim, não vou fazer nada, vou ficar aqui na minha, assim. Aí você chama ela quer vir, ela começa a fazer outra. Ela tem essas várias mudanças, assim. Como era de se esperar, a Abigail não só ganhou o coração do tutor, como também virou a sensação no bairro. O Guilherme contou que sempre que ele vai passear com ela, as crianças querem apertar, passar a mão e os adultos pedem para tirar foto. E esse carinho chegou também nas redes sociais. No processo de pesquisar sobre Mini Pig, e aí eu vi que nos perfis do Instagram tinha 3 perfis nos Estados Unidos com milhares de seguidores, assim. Eram três porcos com muitos seguidores, assim. Eu falei, cara, se deu certo nos Estados Unidos, os Estados Unidos é sempre uma referência de tendência para o Brasil, aconteceu lá em algum momento a onda esbarra aqui de alguma forma, a minha porca vai ser a pet influencer do Brasil, não tem essa. Se deu certo lá, pode dar certo aqui também. Então, chamei meu irmão, que trabalha como roteirista, né? E aí a gente criou a personagem Abigail. Então, criou uma forma dela falar, criou gírias, criou certas interações específicas, assim, e a galera, nossa, gostou demais, assim. Mas o processo foi esse, assim, eu vi que lá fora tinha alguns perfis famosos, falei assim, a Abigail vai ser a famosa daqui do Brasil. E foi, Beiro, ela chegou aos 20 mil seguidores. Se você olhar o perfil da Abigail, é impossível não dar um sorriso. Ver a porquinha de óculos em passeios, de laçarote vermelho, andando toda fofinha com aquelas patinhas pequenininhas, dá uma vontade de apertar. No fim das contas, ter um bichinho foi uma das melhores decisões que o Guilherme tomou no processo de superação da depressão. Em Abigail, ele encontrou lealdade, confiança, muito amor e um novo horizonte. Em parte foi uma chance de diálogo, um diálogo comigo que a porca representava, né? Você senta ali do lado e fala as coisas assim, ok, se tem alguém ouvindo, que no fundo é uma autoconversa. Mas tem essa outra referência de afeto que você cria. A vida a gente só entende depois que olha para trás, né? Então hoje eu olho para trás e vejo essas situações. Enquanto eu vivia, não necessariamente. Então quando eu olho para trás nessa relação, eu vejo que virou um exemplo de afeto. Alguém, né, que eu posso confiar, alguém que eu posso compartilhar alguma coisa, assim, mesmo que sendo um pet. Nós perdemos em algum lugar, né, na história da gente esse amor incondicional, esse amor pelo próximo. Eles fizeram esse resgate pra gente desse amor, né? Os animais, você, independente de como você esteja, eles vão estar lá do seu lado, te adorando. E imagina a gente poder levar tudo isso para dentro de hospitais, onde pessoas com diversas patologias e mesmo pessoas sadias, né? Você poder levar tudo isso para essas pessoas. É assim, eu falo assim que é um projeto de vida mesmo esse que eu faço. Imaginou? Pois esse é o trabalho da Silvana. Ela é psicóloga e psicanalista. E como você deve esperar nesse episódio, ela é completamente apaixonada por animais. Em casa tenho três,
2, 6... Olha, você sabe que eu... Peraí. 8, 12, 13, 14... 14. Eu tenho que contar. Eu tenho um monte de bicho aqui em casa. Não só cães, eu tenho coelho, eu tenho papagaio, calopsita, jabuti. Os animais da Silvana são, na maioria, fruto de resgates de casos de maus-tratos. A dedicação dela aos animais começou justamente quando um deles entrou na vida dela. Era um cachorro de porte médio branco, sem raça definida e muito carinhoso, o Paraná. No ano de 2003, mais ou menos, eu senti muita vontade de fazer um trabalho voluntário. Eu já tinha cães em casa, eu não sabia o que fazer, fui tentar, fiz curso de voluntariado, aquelas coisas todas, mas eu não me encaixava em nada. Aí nós resgatamos um cachorrinho na rua, chamado Paraná. Ele tinha uma empatia com as pessoas e com outros animais, assim, incrível. Eu sempre falo que o Paraná, ele me ajudou a ser gente. Foi ele que me ensinou tudo isso. É incrível falar que um animal possa ensinar isso pra gente, né? Mas eu falo que eu sou o que eu sou hoje por conta dele. Aí eu vi uma TV a cabo de um programa nos Estados Unidos de terapias assistidas. Eu falei, opa, é o que eu quero fazer. Porque eu já gostava de bicho, tinha a ver também com a minha profissão, né, de fazer essas coisas, e a minha parte de voluntariado. Aí procurei, em São Paulo tinha uma ONG, e aí fui eu e esse cachorrinho, Paraná, fizemos o teste, ambos passamos. A terapia assistida que a Silvana comentou é um método terapêutico que dá benefícios emocionais, sociais, cognitivos e fisiológicos através do contato com os animais. Junto com a tutora, o Paraná participou de trabalhos como esses por mais de 15 anos. A Silvana disse que ele esteve presente e ativo até a última semana de vida. A iniciativa tomou proporções tão importantes na vida dela que Silvana resolveu abrir a própria instituição focada nessa atividade, a ONG Patas Terapeutas. Hoje, com 8 anos de existência, a ONG atua em hospitais, abrigos e casas de repouso das cidades de São Paulo e Porto Feliz. Ao todo, são 15 instituições atendidas e mais de 110 voluntários, entre pessoas, cães, gatos e um furão, o Momô. Uma das dúvidas que eu tinha era justamente sobre isso: como selecionar uma pessoa ou animal para participar do projeto. Os humanos precisam primeiro ser pessoas que têm um perfil para ser voluntário, pessoas altruístas que gostam de fazer o bem e saber que um trabalho voluntário é um trabalho como um trabalho pago. Tem suas regras, você tem que andar direitinho, chegar na hora. Nós usamos uniforme, tem que cumprir tudo que é determinado pelos nossos estatutos. A única coisa é que você ganha com o coração. E às vezes dá vontade de trocar mesmo, né? De ganhar mais com o coração do que com o bolso, né? E para um animal, o que precisa para ser um animal terapeuta? Eu vou falar no geral. Ele precisa ser um animal afetivo. O que é isso? É um animal que tem que gostar de outras pessoas e de outros animais, que é o nosso caso, que ele convive com outros animais, né, no trabalho. Ele não pode ser reativo, não pode ter história de que mordeu. Ele precisa ser social, ele precisa gostar de ir nas pessoas, ele precisa gostar de ir nos ambientes. Enquanto eu conversava com a Silvana, ela me mostrava alguns animais que vivem com ela pela câmera do computador. Em alguns momentos, algum gatinho passava correndo e pulando por cima dos cachorros, sabe? A Silvana conversou muito comigo sobre os benefícios que os pets proporcionam a nós, humanos. Os emocionais é que a gente tem mais, assim, que eles aumentam a autoestima e a afetividade. Isso é evidente quando a gente está com um animal, vamos dizer, adentra um consultório, adentra um hospital, ou seja, onde for. As pessoas, assim, na hora, elas sorriem, elas gostam, elas querem, aumenta os vínculos afetivos, aumenta a socialização e comunicação, você vê as pessoas se falando mais, conversando mais, aumenta a vontade de cooperação, aumenta a memória, as lembranças. Uma parte muito importante é falar dos benefícios fisiológicos, a liberação de neurotransmissores, entre eles a endorfina, dopamina, tem vários, né? Mas esses são os mais conhecidos. E os hormônios, a prolactina, oxitocina, que está tão na moda, né? O hormônio do amor. E o principal, a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Reduz pressão arterial, batimentos cardíacos, aumenta a saturação de oxigênio,
E o que acontece? Tudo isso, quando a gente está com o nosso animal em casa, a gente é abençoado com todos esses benefícios emocionais e fisiológicos. O que a gente faz é levar para outras pessoas esses benefícios. A Silvana pode ficar horas listando exemplos reais desses efeitos que ela já vivenciou. Se pede para um paciente fazer alguma coisa sem o animal, ele não quer fazer, ele está com preguiça, dói. Aí, de repente, você põe o animal e fala para a pessoa fazer junto com o animal. Você nem vê mais dor. Faz o que quer, levanta a mão, levanta o pé. É impressionante, sai para andando. Crianças, eu tenho histórias assim de crianças que estavam depressivas, não podiam ter alta por conta da depressão, sistema imunológico. Bastou pôr um animal, a criança chega lá, levanta da cama, sai, vai passear no corredor com o animal e no dia seguinte tem alta. Nós temos uma cachorrinha, a Maju, ela é uma cachorrinha especial. E você precisa ver como ela faz a diferença. Ela vai no hospital infantil quando tem crianças oncológicas, crianças com problemas de rim, problema no sangue, enfim. É um hospital direcionado para várias patologias, né, de crianças. E ela vai, com toda a deficiência dela, ela vai lá. E as crianças chegam e falam assim, nossa, que superação. Então, ela acaba dando um exemplo para aquelas crianças que mesmo ela tendo toda uma dificuldade para andar, ela é super feliz. Ela adora, então a gente mostra, olha só, com todo esse problema que ela tem, olha, ela vem trabalhar, ela gosta de trabalhar. Então as crianças ficam assim, extasiadas, falam, meu Deus, aí fica aquilo na cabeça, né? Poxa, se a Maju pode, por que eu não posso? Como boa seguidora de pets que eu sou, já conhecia a Maju. Mas quem fez a ponte entre eu e a tutora dela foi a Silvana. Meu nome é Tessa, eu sou veterinária, especializada em fisioterapia e reabilitação animal. Eu tenho 7 animais em casa. A Maju, que é a Shih Tzu, a Lupita, que é a crista chinesa, aí tem a Nina, que é a vira-latinha, tem a Clarinha e a Turmalina, que são as 2 gatinhas, e o Ivar e o Ragnar, que são... O Ivar é o filhotinho novo, né, que foi o último que a gente adotou, e o Ragnar é o Rottweiler. Perceba que nesse episódio trouxemos histórias de quem tem trabalho duro na criação de muitos pets. E a doutora Tessa não é diferente. Eu sempre fui muito dedicada e organizada com a rotina de alimentação e remédio dos meus pets. A Amora, por exemplo, tem epilepsia. E Nina, Nina tem quase 22 anos, né? Tem artrite, artrose e os problemas renais da idade. E já ouvi muita gente dizendo que eu era super neurótica. Confesso que eu parei 100% de dar confiança ao começar a seguir a Tessa nas redes sociais. Ela é mega organizada na rotina dos pets. A gente tem uma rotina certinha sempre com eles. O grandão, que é o Ragnar, que é o Rottweiler, ele passeia todo dia na rua, que é o meu marido que leva. O pequenininho, futuramente, também vai ficar mais aqui em casa para fazer companhia pro Rag. Ele só não tá ficando por enquanto porque ele ainda não terminou as vacinas, então ele vai trabalhar comigo. As gatinhas ficam em casa também, mas as meninas, né, as 3 meninas que é a Maju, a Lupita e a Nina, vão trabalhar comigo todos os dias. Eles ficam o dia todo lá na clínica comigo e aí a gente volta no finzinho do dia e, enfim, a hora que eu chego eu sirvo o jantar para todo mundo, dou os remedinhos, né? Aí a gente estimula eles no quintal a irem fazer o xixizinho e tudo mais e depois é só hora do descanso. E de manhãzinha também, quando eu acordo, eu tenho que acordar mais ou menos 1h30 antes do horário de eu sair de casa, porque eu também tenho que dar comida para todo mundo, dar remédio, nanã. E ainda, né, me arrumar, me trocar e tudo mais. Eu gosto bastante de alimentação natural, homeopatia, manipulação, então tudo é um pouco mais complicado, né? Para que facilitasse a gente pode complicar, né? Então são várias medicações que cada um toma para comportamento, não só para problema de saúde, mas pensando na homeopatia até para algumas questões comportamentais, que como os meus são todos resgatadinhos, um ou outro vem assim com alguma alteração comportamental, né? E aí a gente tenta melhorar isso com homeopatia. Então eu sempre me programo assim, se eu tiver que fazer qualquer coisa que eu tenho horário e tal, é sempre 1h30 antes a gente já começa a organizar a filharada aqui com remédios e jantar e comida e tudo mais. A Tessa me contou que sempre quis ser veterinária e ter a própria clínica como tem hoje sempre foi um sonho. Ela cresceu em uma família apaixonada por bichos e sempre teve um super apoio. Quando ela precisou decidir a especialidade que seguiria, pintou uma dúvida. Mas em um estágio que fez, se apaixonou por fisioterapia e reabilitação animal. E é só conhecer um pouquinho das histórias dos pets dela que essa paixão faz ainda mais sentido. As 2 gatinhas, a Clarinha e a Turmalina, são cegas. A Shih Tzu Maju, que a Silvana já tinha comentado, nasceu com uma alteração na coluna, chamada espinha bífida.
Isso acontece quando algumas vértebras da coluna não se formam e deixam a medula espinhal exposta, podendo causar uma série de complicações. Ela ia ser descartada pelo canil porque ela tinha nascido sem andar e tava com, enfim, vários outros problemas. Ela tinha o intestino e a bexiguinha dela fora do lugar também. Aí um rapaz que trabalhava nesse canil viu que a cachorrinha tinha um problema, que eles estavam deixando ela de lado e ela ia ser descartada. E aí ele pegou e levou pra casa dele, mas ele não tinha condição nenhuma de cuidar dela, assim. Ele era uma pessoa bem simples. E aí essa protetora resgatou a Maju dele, me mandou uma foto no dia perguntando: Tessa, ela é muito pequenininha, ela não pesa nem 1 quilo. E ela tem problema de andar, você trabalha com físio. Aí eu falei: ai meu Deus do céu. Eu falei: tá bom, vai, é bem pequenininha. E eu achava que era uma coisa mais simples também. Eu falei: não, vai ser super fácil de recuperar. E aí a gente recupera e depois eu coloco ela pra adoção. Imagina, um filhotinho de shih tzu, todo mundo vai querer. Claro que eu ia selecionar super direitinho, né, a família, mas ia ser super fácil de doar, né? Eu peguei ela e aí a gente foi cuidando, fui fazendo exame, fui descobrindo, né, que ela era muito mais complicado do que eu achei que era. E aí eu não rolou de doar ela, não tive coragem. E aí eu descobri que é uma alteração comum em crianças também, né? Eu não sabia, eu achava que isso só tinha em cachorro e eu descobri que ser humano, criança, tem bastante também. E aí eu falei: nossa, imagina que legal, né, a Maju ir pro hospital, enfim, conhecer de repente uma criança que tem, assim, né, a mesma deficiência que ela, né, a criança ver como que ela soube lidar com isso, com a deficiência dela, porque ela é um cachorrinho normal, assim, hoje em dia, ela usa fraldinha, quando a gente tem que trocar a fralda ou fazer os tratamentos dela, ela faz super alto astral, assim, então eu falei: putz, ia ser tão bom se o ser humano conseguisse ter um contato com ela e tirar uma lição disso, sim, sabe? Eles conseguem lidar com algumas barreiras, assim, de uma forma tão simples e tão leve, né? E a gente pode conseguir fazer isso também. Juntas, Tessa e Maju se tornaram voluntárias na Patas Terapêuticas, a ONG da Silvana. E pelo que ela já contou pra gente, a Maju causa mesmo toda essa sensação de superação por onde passa. E elas se empolgaram nessa atividade, viu? A Maju tá sempre com roupinhas temáticas e as crianças adoram. Todos esses lookinhos estão lá no Instagram dela, que é muito blogueirinha. Ela tem um perfil com mais de 30 mil seguidores. Eu comecei a postar as coisinhas da Maju no meu Instagram, porque quando eu peguei ela, eu não tinha intenção de adotá-la, né? Então, quando eu resgato um cachorrinho assim, a maioria e precisa fazer muita coisa, que era o caso dela, eu acabei pedindo ajuda, tal, porque ela ia ter que fazer um monte de coisa. O pessoal se sensibilizou muito assim com ela e tinha muita gente apaixonada por ela, porque ela realmente sempre foi muito fofinha desde pequenininha e ela sempre foi super animada. Aí o pessoal falou: ai, por que você não faz o Instagram da Maju e tal? Eu falei: gente, ai meu Deus, né? Tá bom, vou fazer. Aí fiz, e aí foi fazendo maior sucesso, e hoje em dia ela é uma pet influencer. Eu acho legal, a gente tem várias parcerias com várias marcas, assim, muito bacanas, que são super carinhosas com ela, com a gente e tal. Mas a intenção principal é realmente ser uma coisa leve e que as pessoas gostem de ver. Tem muita gente que tá tratando depressão, manda mensagem pra gente: ai, a Maju é minha dose de alegria diária. Inclusive tem até uma menina que ela tem o mesmo probleminha, ela também nasceu com o mesmo probleminha da Maju. Ela falou assim: ai, eu tenho espinha bífida também, eu tava vendo a história dela, não sei o que. Eu falei: nossa, que legal. O pessoal tem um carinho muito especial por ela, assim, então eu acho isso muito legal. Tudo que a Tessa contou até agora são exemplos reais de como um pet dá trabalho, mas ela também é a prova viva de que todo esse esforço vale muito a pena. Quando eu perguntei o que os animais representam para ela, nem a distância da chamada de vídeo me impediu de perceber o quão emocionada ela ficou ao responder. Eu acho que cada um deles veio para nossa vida com uma missão. Eu acho que eles não estão aqui à toa, que eles são muito, muito especiais e que, enfim, daria minha vida por todos eles. Eu atualizava todos os dias os stories do Instagram para saber sobre o Caju. Como eu queria contar aqui para você uma história com um final feliz. Era o 9º dia de buscas por ele. Mesmo cansados, Pedro e Lurian não desistiram da procura. Seguiam circulando perto da região do acidente. Em um ponto não muito longe dali, Luísa, moradora local, avistou um cachorro caramelo no terreno de uma vizinha. Pensou que poderia ser o Caju e tentou atraí-lo com pedaços de linguiça. Era caramelo, tinha o focinho preto e também a coleira vermelha, tal qual a maioria dos cachorros que já tinham circulado pela internet, como o Caju. Mas ele parecia muito e atendia pelo nome. Como o animal já estava na casa dela, resolveu arriscar. Era um sábado. Pedro e Lurian já estavam dando por encerrado o dia de buscas, quando o telefone do Pedro tocou.
Ela, oi Pedro, quem tá falando é a Luísa. Eu acho que o Caju tá aqui. Eu falei, posso abrir a câmera com você? Aí abrimos a câmera, quando ela chegou perto, que a gente viu que era o Caju, já desabei a chorar. Falei, segura esse cachorro, pelo amor de Deus, não deixa ele fugir. E ela na maior tranquilidade, calma, fica tranquilo, ele tá aqui. Mandou a localização, a gente foi, e aí a gente tava chegando, aí a gente viu a Luísa, virou pra gente e falou assim, então é agora? Ele tava meio escondido atrás de uma plantinha. Aí a gente olhou assim, Caju, aí ele olhou pra gente, começou a latir, o latido dele é bem de lobo, a gente já veio pro chão, filho, aí com aquela alegria, ele com o rabo balançando, tinha um pedaço de galho de araucária, a gente, filho, aquela choradeira, mas ele olhou assim, começou a latir, mas já reconheceu a gente de cara, assim. Foi muito emocionante, meu Deus do céu. Quando vi que Caju tinha sido encontrado, era domingo de Dia dos Pais. Imediatamente, eu enviei uma nova mensagem para eles. Pedro me respondeu e marcamos nossa conversa. No dia, eles estavam lado a lado no sofá. Caju estava grudado no Lurian, recebendo carinho. Passou a noite dormindo na cama com eles. Os dois me contaram que estavam felizes e que tinham finalmente sentido a adrenalina diminuir. Ou seja, estavam realmente exaustos. Perguntei se fariam tudo de novo. E obviamente que eles nem pensaram na resposta. Se o Caju já tinha tudo que ele queria agora, o que ele pedia é lei. Caju a gente estudou teatro a vida inteira, 33 anos de teatro, 32 anos de teatro, pro Caju em 9 dias ser o mais famoso do que todos nós juntos. O Caju tá com mais de 80 mil seguidores. Não adianta a gente faça, a gente vai ser sempre pai do Caju, não adianta agora. Esse episódio nunca se propôs a ser algo que decifrasse as nossas ligações com animais ou que explicasse por que eles despertam algo diferente em alguns de nós. Ele se propôs a retratar isso. Em tempos tão difíceis em que passamos a olhar mais para dentro das nossas casas e também de nós mesmos, é importante saber que existe alguém com quem podemos contar. No final de cada conversa, eu pedi para que os entrevistados me contassem o que eles diriam para cada um dos animais deles se pudessem ser entendidos. Curiosamente, todos me deram quase que a mesma resposta. Ah, ele ou ela já sabe, eu falo todo dia. E aí completavam com algo engraçado ou muito bonito de ouvir. Eu também falo todos os dias que eles alegram a minha vida, me trazem mais responsabilidade e que inspiram em mim o cuidado com o próximo. Foi assim a vida inteira. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente faz o bem. Mas eles nunca deixam a gente no meio da estrada. Nunca abandonam a gente por outra pessoa. Nunca maltratam. Fazem festa mesmo que você fique 2 segundos fora, amassam um pãozinho no colo, ficam do seu lado, te ouvem falar da vida por horas. Dão o amor mais puro de graça e, na real, só pedem isso em troca. Seja a pessoa que o seu cachorro pensa que você é. E aqui eu peço licença até para reformulá-la. Tente ser sempre a pessoa que o seu pet pensa que você é, porque com certeza, para ele ou para ela, você é o ser humano mais incrível do mundo. Agora, os pais, mães e tias de pets que fizeram este episódio. Na produção e roteiro, Bianca Vendramini, a irmã do Zeca, das Cubinha e do Louro. E eu, Gabriela Viana. E os meus você já sabe quem são. Na produção, Érica Paixão, mãe da Nina e tia do Lion. Na edição, Lucas Soares, o pai do Benjamin. Na sonorização, Cláudio Antônio, pai da Amora, que preciso te dizer é cantora. E da Sulis. E você, qual a sua história com seu pet? Manda pra gente com uma foto de vocês. O e-mail é o vozes@cbn.com.br ou marque a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @cbnvozes. Até o próximo Vozes!